Olá pessoal, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para todos vocês que nos acompanham. Infelizmente a África tem sido o palco do ressurgimento e do despertar de várias doenças que eram já tidas como doenças, nesse caso, erradicadas, mas não se sabe porquê, não se sabe o motivo. Várias doenças têm vindo a ressurgir no nosso continente. Tivemos anteriormente o Marburg, depois tivemos agora a cólera e atualmente nas imediações da República Democrática do Congo existe uma grande endemia relacionada à varíola do macaco. A varíola do macaco é agora chamada oficialmente de Mpox, um nome que a Organização Mundial da Saúde decidiu alterar. Eles justificam que essa mudança de nome ocorreu para evitar estigmas e promover uma nomenclatura mais neutra, além de ser uma abreviação mais fácil de usar. A doença é causada pelo vírus Monkeypox, que pertence à mesma família do vírus da varíola humana, ortopoxvírus. O que é a Mpox? A Mpox é uma doença viral zoonótica, o que significa que é transmitida de animais para humanos, mas também pode ser transmitida entre humanos. Os primeiros casos humanos foram registrados na África em 1970 e a doença é endêmica em algumas regiões do continente africano. Como dissemos outrora, na República Democrática do Congo, nesse momento, é uma doença endêmica naquela região. A forma de transmissão: a Mpox pode ser transmitida de várias maneiras, através do contato direto com fluidos corporais de uma pessoa infectada, contato com objetos contaminados, como roupas de cama ou superfície, inalação de gotículas respiratórias de uma pessoa infectada, contato com animais infectados como roedores, macacos, que inclusive esses são considerados como os vetores, ou nesse caso, os hospedeiros naturais do vírus. Os sintomas da Mpox são semelhantes aos da varíola humana, embora sejam geralmente mais leves. Eles incluem febre, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas costas, linfadenopatia, que nesse caso é o inchaço dos linfônodos, calafrios e exaustão e erupção cutânea. As complicações: embora com muitos casos da Mpox sejam leves, algumas pessoas podem desenvolver complicações como infecções bacterianas secundárias, pneumonia e, em casos mais raros, encefalites, nesse caso inflamação no cérebro. Pacientes imunocomprometidos ou com outras condições de saúde subjacentes podem estar em maior risco de desenvolver complicações graves. O tratamento da Mpox, nesse caso, a maioria das infecções por Mpox se resolve por conta própria dentro de 2 a 4 semanas. Sabemos que é uma doença viral e as doenças virais geralmente não têm uma medicação exata. Trata-se geralmente só os efeitos colaterais da febre, trata-se da febre, da dor de cabeça, trata-se da dor de cabeça e assim sucessivamente. Contudo, não há um tratamento antiviral específico, mas antivirais como o Tecovirimat podem ser usados em casos graves. O tratamento é geralmente de suporte, aliviando os sintomas e tratando infecções secundárias. As formas de prevenção são várias. As mais ideais são a vacinação e as medidas de higiene e distanciamento. Existem vacinas hoje já aprimoradas como a Jynneos, a Imvanex, Invamune. São vacinas de segunda geração contra a varíola e foi aprovada para prevenir a Mpox. A mudança deste nome deu-se em 2022, quando a OMS decidiu adotar o nome Mpox para substituir o nome varíola dos macacos, devido à preocupação de que o nome original pudesse ser estigmatizante ou provocar interpretações equivocadas, uma vez que a doença não está restrita aos macacos. A avaliação clínica
deve ser levada em conta principalmente se houver presença de lesões cutâneas características, nesse caso da mpox ou varíola do macaco, e sintomas associados como febre, dores musculares, dor de cabeça, linfadenopatias, nesse caso que são inchaços dos linfônodos, e a fadiga, que são sintomas típicos de quando combinados com erupções cutâneas. Geralmente estes dois são os principais sintomas que, quando um paciente aparecer então no nosso consultório, devem ser levados em consideração. Os testes de laboratório são vários, mas temos como o padrão ouro a PCR, que é a reação em cadeia polimerase, que é o principal método diagnóstico para a mpox. Nesse caso, este método detecta o DNA do vírus no paciente. As amostras coletadas para o teste, as amostras são retiradas das lesões cutâneas, como líquidos das vesículas ou crostas. A avaliação clínica, lesões cutâneas, características e sintomas associados. Os testes, então, além do PCR, temos a cultura viral, testes sorológicos, a biópsia, que vai se fazer a análise do tecido, de um tecido removido do paciente, e depois também teremos testes diferenciais, onde existem doenças que fazem diagnóstico diferencial com os sinais e sintomas da mpox. Temos, por exemplo, a catapora, o sarampo, a sífilis e a herpes. Podem apresentar os mesmos sinais e sintomas que a mpox, e é importante que o médico em serviço esteja atento a essas similitudes, de maneiras a diagnosticar a situação o mais rápido possível. O sequenciamento genético, em alguns casos, especialmente em surtos ou para monitoramento epidemiológico, este sequenciamento do vírus é realizado para identificar a cepa exata do vírus da mpox. Cepa é mais ou menos a versão, né? Vamos usar o termo assim mais corrente, a versão, né? Temos a versão 1, versão 2, versão 3, então as cepas têm a ver muito com isso, rastrear a mutação e entender a origem do surto. Temos os testes de antigênio e praticamente são os testes que são usados para o diagnóstico da mpox. Resumindo, o diagnóstico inicial é feito clinicamente com base nos sintomas. A confirmação é realizada por PCR, que é o padrão ouro, nesse caso é o exame ideal para se realizar, detectando o DNA do vírus em amostra das lesões. Os outros métodos também servem, como a cultura viral, sorologia, a biópsia e o sequenciamento genético. Esses métodos garantem um diagnóstico preciso e ajudam a diferenciar a mpox de outras condições com sintomas semelhantes. Muito obrigado por nos acompanhar. Siga o nosso canal, comente sobre este vídeo, sobre esse tema que é muito relevante para a África. Subscreva-te e partilhe o máximo que puder. Deixa ali nas sugestões qual é o tema que gostarias que trouxéssemos das próximas vezes. Aquele abraço, estamos juntos.